Fala galera, quero trazer aqui uma exposição de um texto para que venha edificar a sua vida. Está lá em 1 João, capítulo 5, né, do versículo 1 em diante. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, Jesus, o Salvador, o significado do nome Jesus é o Salvador, a salvação. O Cristo, o ungido, o escolhido de Deus, aquele que foi mencionado no Antigo Testamento, é nascido de Deus. Você vê que naquela época, quando João escreveu isso, ele precisava colocar uma afirmação. As pessoas ainda tinham dúvida se aquele era o Jesus mesmo que eles deveriam esperar, ou seja, o Messias. Porque na mente deles o Messias seria um rei. Então, quando ele morre na cruz e ressuscita, muitos ali não acreditam. Muitos pensam que ele foi só mais um e bola para frente. Mas ele coloca esse texto para mostrar que existe dois poderes, né? Nós temos que vencer o mundo, né? Vencer no mundo é você permanecer firme, né? Sem se contaminar com o mundo. E vencer o mundo é você sair dessa condição e viver uma condição eterna. Então existem duas condições que nós precisamos viver nas nossas vidas. É vencer esse mundo e vencer no mundo. Vencer no mundo é você ser bem visto como um filho de Deus. E vencer o mundo é você sair dele para a eternidade com Deus. Então você precisa desse Jesus Cristo, né? E todo aquele, versículo 1 ainda, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que ama o que gerou, ama aquele que é nascido, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Tem que existir amor, né, entre os irmãos. E esse amor ele é reconhecido quando nós entendemos o preço pago na cruz. Nós vemos a unidade do corpo de Cristo, né? O mundo ele oferece departamentos, o mundo oferece formas de conquista, como conquistar, mas Deus ele mostra uma única forma de viver, né? Um padrão de excelência a Deus, de excelência em viver em unidade, uma só visão, um só propósito, um só rei, uma só fé. Por que que hoje em dia as pessoas se dividem muito? Porque elas se contaminam com aquilo que o mundo oferece, com os padrões que o mundo oferece. Mas o padrão que Deus oferece é de uma família gigantesca. Para Deus, filhos são filhos. Não é por bandeira, não é por classe, não é por cor, é por fé. Entendeu? Porque este é o amor de Deus, versículo 3, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quando ele coloca aqui os mandamentos não são penosos, às vezes nós lemos os mandamentos e fala assim, é impossível cumprir os mandamentos. Mas não é impossível ter fé, não é impossível você viver numa vida acreditando que Deus é aquele que está contigo. Quando João fala aqui, ele está querendo mostrar que não consiste a nossa vida em cumprir as regras, mas sim viver em novidade, cara. Viver agradando a Deus, viver entendendo o propósito verdadeiro de Deus sobre nós, né? Então, entenda mais sobre Deus, sobre aquilo que ele fala ao teu coração, né? Sim, seja cheio de entendimento sobre o Deus que você serve, sabe? Seja cheio de entendimento sobre a bondade dele, o sacrifício que ele teve, né? Tudo aquilo que ele sofreu na cruz para que nós viéssemos a ser salvos. Jesus não morreu numa cruz para você orar para ele conquistar um carro, cara. Por que que eu quis fazer isso aqui hoje? Porque hoje em dia as pessoas elas clamam mais ao Senhor pelas conquistas. O testemunho que as pessoas dão não é por transformação de vida, não é por transformação de famílias, mas o testemunho é o fruto que você ganha. Porque você entregando algo, Deus te retribui com outro algo, ou seja, objetos, coisas do mundo. Mas a salvação de Jesus não está relacionada a conquistas do mundo, né? O mundo ele oferece poderes, o mundo ele vai oferecer tronos, o mundo vai oferecer lugares excelentes, lugares de honra. O mundo oferece isso. O próprio demônio, o próprio diabo, quando ele foi tentar Jesus, ele ofereceu tudo isso a Jesus.
Né? Se fosse de Deus, Deus falar assim, olha, mas não é tudo meu? Não, ele tá, é no mundo, é do mundo isso. E se a gente não tomar cuidado com isso, nós colocamos e atribuímos isso a Deus, né? Ah, é de Deus, ó, excelência é de Deus, prosperidade é de Deus, riquezas são de Deus. Não, tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus. Não adianta a gente falar que onde tem riqueza Deus está, mas Deus está lá também na pobreza, Deus está também lá nos lugares mais tenebrosos aonde você possa imaginar. Lá pode ter pessoas que estão clamando ao Senhor. Porque se o salmista disse assim, se eu estou no mais alto monte tu estás, se eu estou na profundeza, se eu estou nas cavernas, aonde eu estiver, o Senhor está. Ou seja, Deus está em todo lugar. Agora, a sua fé é que precisa ser configurada. Eu preciso acreditar que Deus é excelente para me dar. Ele me deu saúde, então eu vou trabalhar para conquistar as coisas. Então é esse entendimento, não ficar orando só a Deus pedindo coisas. Deus ele dá tudo aquilo que nos pede, né? A Bíblia fala isso. Mas se eu sou um cara que só ora a Deus para pedir as coisas, o que eu sou? Um interesseiro, cara. Então eu não quero viver segundo os interesses desse mundo, eu quero viver segundo os interesses de Deus, né? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Olha só esse texto como fecha. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus, né, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Né? Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Vencer o mundo é acreditar que Jesus veio, pagou um alto preço, morreu numa cruz, ressuscitou, para que eu tivesse vida e a tivesse em abundância. Então se conecte a isso. Aprenda a alimentar a sua fé, não por aquilo que Deus pode dar, mas por aquilo que ele já fez por você. Jesus ele morreu e ressuscitou. Jesus pagou um alto preço aqui na terra para nos salvar, porque o mundo ele oferece um outro tipo de salvação. A salvação que o mundo oferece é momentânea. E a salvação que Deus nos oferece é uma eterna para viver com Ele. Ou seja, de volta ao plano original. O plano original é Deus criou o homem para se relacionar com Deus. E o homem desobedeceu. E aqui nesse texto ele fala exatamente de obediência. Quando Adão desobedece, aí você fala assim: ah, mas foi Adão e eu pago o pato? Me diga aí se você foi uma pessoa obediente, desde quando você se conhece por gente. Aí você pode ser justificado. Mas todos nós temos culpa no cartório, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Se eu não coloco Deus em primeiro lugar hoje, nesse dia aqui, eu já caio na natureza pecaminosa e eu vou vacilar. Quantas vezes eu não vacilo em palavras, quantas vezes eu não vacilo em condições de dizer algo a vocês. Então, cuidado, cuidado, porque nem tudo aquilo que o mundo oferece é favorável à eternidade. Né? Eu espero que você tenha entendido. Né? Nós lemos aqui 1 João, capítulo 5, do 1 ao 5. Essa exposição eu tenho certeza que vai te ajudar a se libertar de tudo aquilo que o mundo oferece, as confusões desses dias, né? As crises desse tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas idolatram as conquistas, elas idolatram o propósito de ser próspero, mas elas não idolatram a eternidade, o sacrifício da cruz. E isso é ruim, né? E bora prosseguir, bora para frente, que Deus abençoe e bora.